Dando continuidade, vamos falar agora sobre a população atual dos Estados Unidos, né? Entre todos os países do mundo, os Estados Unidos, né, recentemente, a maior quantidade de imigrantes ao longo da sua história. A pluralidade cultural que caracteriza a nação estadunidense revela o perfil de uma população constituída de pessoas provenientes praticamente de todas as regiões do mundo. Durante as primeiras décadas do século XX, os europeus representavam a maioria dos imigrantes que se dirigiam para os Estados Unidos. Entretanto, nas décadas seguintes, o que se registrou foi a entrada de mais asiáticos e latino-americanos nesse país. Muitos imigrantes que vivem nos Estados Unidos enviam aos seus familiares que estão em seus países de origem grande parte do dinheiro que ganha. O Brasil, por exemplo, recebe cerca de 2,5 milhões de dólares em remessas vindas de diferentes partes do mundo em 2015. Hoje, os imigrantes considerados legais nos Estados Unidos correspondem a aproximadamente 50 milhões de pessoas. E estimativas oficiais, os clandestinos podem estar em torno de 11 milhões de pessoas. Dentre os imigrantes ilegais que vivem nos Estados Unidos, a maioria é proveniente das nações da América Latina. O México, que faz fronteira com os Estados Unidos, responde pela maioria dos 60 imigrantes. A maior parte de imigrantes, perdão. A população urbana e a elevada qualidade de vida dos Estados Unidos. A população dos Estados Unidos ela é essencialmente urbana. Atualmente, 82% dela vive no espaço urbano. O processo de urbanização dos Estados Unidos ganhou força a partir de 1940, quando alguns cidadãos começaram a crescer em ritmo acelerado e a formar grandes áreas metropolitanas. Os cidadãos estadunidenses apresentam um alto padrão de consumo, promovido principalmente pelo grande poder aquisitivo de parte significativa da população. O acesso a serviços em áreas como saúde, educação, comunicação, ciência e tecnologia tem proporcionado à população estadunidense um elevado padrão de vida. Esse padrão de vida não impediu que problemas sociais surgissem. Um deles refere-se ao empobrecimento da população decorrente, sobretudo, da concentração de renda cada vez mais expressiva. Grande parte dos problemas socioeconômicos dos Estados Unidos ele está relacionado principalmente ao fortalecimento das políticas neoliberais e ao enfraquecimento da política de welfare state, isto é, a política de bem-estar social instituída pelo governo dos Estados Unidos, reduzindo os benefícios trabalhistas, por exemplo, que provocou a queda do nível de consumo e algumas vezes até mesmo da qualidade de vida de muitos cidadãos. O Canadá e sua população, tá? A colonização do Canadá ela teve início no século XVI, quando os imigrantes ingleses ingleses e franceses chegaram no seu território e construíram vários povoados. Os franceses eles ficavam em sua maior parte às margens do rio São Lourenço, dos Grandes Lagos e do rio Mississippi. E já os ingleses ficavam em torno da Baía de Hudson e na costa atlântica. Uma característica marcante do Canadá é a sua diversidade étnica, formada pela miscigenação de indígenas e descendentes de ingleses e franceses. Né? Lembrando que os ingleses e franceses foram os povos que colonizaram, né, esse país. Então, em menor proporção por grupos de europeus e asiáticos que chegaram logo depois. Né? Então, atualmente, a população canadense ela encontra-se irregularmente distribuída pelo território. As maiores densidades demográficas são encontradas no sul da fronteira com os Estados Unidos, onde as condições naturais e climáticas elas são mais favoráveis para a ocupação dessa porção do território, por possibilitar, né, condições reais de vida para se manter e viver. Tá? Por isso que há essa distribuição desigual pelo território com relação à população, certo? Os Estados Unidos, uma grande potência econômica mundial. A partir do século XX, os Estados Unidos ganhou força e destaque no cenário internacional
e passou a exercer a liderança das principais negociações relacionadas à economia e à geopolítica mundial. Atualmente, os Estados Unidos controlam os principais fluxos internacionais de mercadorias e serviços, além também de exercer grande influência diante das principais instituições internacionais do planeta, como o FMI e a ONU. Por essas razões, os Estados Unidos constitui um dos grandes agentes na dinâmica e na organização do espaço geográfico mundial. A participação dos Estados Unidos na geração de riqueza mundial é extremamente grande, né? E ela equivale a aproximadamente 25% do PIB mundial. Atualmente, os Estados Unidos está em torno de 18,6 bilhões de dólares. Esse valor é cerca de 6 vezes maior do que a França, um dos países mais desenvolvidos da Europa. Então, atualmente, né, a importância dos Estados Unidos para a economia global é exemplificada pelo fato de estar entre as principais parceiras comerciais e da maior parte das nações do mundo. O Brasil, por exemplo, tem ele como o segundo maior parceiro comercial e o maior investidor externo direto no país. Então, a gente pode ver que os Estados Unidos, ele tem, além do seu grande poder econômico, aquisitivo, global, mas também é uma potência no cenário econômico mundial, né? Justamente pelo lugar que ocupa, pelo seu nível de desenvolvimento, pelo seu processo de urbanização, até mesmo pelo seu processo de colonização, que favoreceu com que ele chegasse, o que ele fizesse, ele ser o que ele é hoje, né? E ocupar esse lugar de destaque na economia do mundo. A economia regional, a NAFTA, né? O NAFTA ele é representado pelos países da América do Norte, como os Estados Unidos, o Canadá e o México. E essa sigla ela significa o quê? O Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Ela configura como um acordo comercial que foi adotado pelos países membros para dinamizar o fluxo de mercadorias e capitais entre os países que compõem, e entre eles o resto do mundo. Esse bloco econômico ele foi oficializado em 1994, quando os países membros concordaram em extinguir gradualmente as tarifas alfandegárias de quase todos os produtos comercializados entre eles. Portanto, o NAFTA ele institui como uma zona de livre comércio. Atualmente, esse bloco se uniu para um maior nível de integração, denominado União Aduaneira. Assim, os países membros do NAFTA devem estabelecer uma tarifa externa comum no comércio com outros países do mundo. Então, é um bloco econômico que contribui para o fluxo de mercadoria, tá? Entre os países que compõem esse grupo e também os outros países do resto do mundo. Já o setor industrial nos Estados Unidos, né? O processo de industrialização dos Estados Unidos ele teve início nas primeiras décadas do século XIX. A expansão da atividade industrial ela foi impulsionada principalmente pela maneira como as colônias do norte elas foram organizadas, né? Na produção daquele período. Então, em vez de estabelecer relações comerciais de exportação, né, com a metrópole inglesa, e como as outras colônias do sul, né, como eu falei lá no início, né, as colônias do norte elas fizeram diferente, né, elas passaram a realizar seu trabalho para atender às necessidades e ao desenvolvimento econômico da própria colônia, ou seja, o desenvolvimento de colônias de povoamento e favorecer a economia interna, tá? Então, como consequência desse processo, houve intensa acumulação de capital, o que levou a uma grande burguesia industrial e comercial, né, que passou a investir em empresas nas primeiras indústrias, as quais serviram de base, mais tarde, para impulsionar ainda mais o crescimento industrial das demais regiões dos Estados Unidos. Então, essa é uma característica marcante da atividade industrial nos Estados Unidos. E também um elevado nível tecnológico presente no seu processo produtivo. Através de investimentos,
né, em tecnologias, onde favoreceu a expansão mais ainda de indústrias modernas. As multinacionais dos Estados Unidos, né? Muitos produtos que são industrializados, né, e consumidos no mundo são produzidos por multinacionais, que são empresas, grandes empresas, que têm a sua empresa principal e instalam-se em outros países, né, as suas filiais. Então, grande parte dos produtos que são produzidos, né, pelo mundo são nos Estados Unidos. Isso ocorre porque, com o intuito de conquistar ainda mais novos mercados, né, consumidores, sobretudo da segunda metade do século XX. Grandes empresas desse país passaram a abrir filiais em vários outros países do mundo. A expansão das multinacionais dos Estados Unidos, ela contribuiu e favoreceu ainda mais o fortalecimento e hegemonia econômica do país, né? O que culminou o quê? No grande aumento da quantidade de suas mercadorias no mercado internacional. A abertura das multinacionais intensificou ainda mais o processo de industrialização de alguns países subdesenvolvidos, como Brasil, África do Sul, Índia e Coreia do Sul. Então, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É bastante informação, mas eu tentei resumir o máximo possível para vocês conseguirem extrair o máximo possível que vocês puderem, tá? Qualquer dúvida, vamos lá no grupo para a gente discutir. Então, obrigada a todos e é isso.